Um futuro cheio de desafios, mas que promete diversos avanços, as possíveis soluções para os principais problemas da capital mineira. Uma maneira criativa de deixar o nosso horizonte cada vez mais belo e colorido. Histórias de pessoas que passam a vida subindo Bahia e descendo floresta. E o coração que bate forte pela cidade e encontra nela uma generosa fonte de inspiração. Uai, parabéns para nós, sô! BH completa 120 anos e a gente presta nossa homenagem. Belo Horizonte chega aos 120 anos como a sexta capital mais populosa do Brasil, segundo dados do IBGE de 2017. Em tanto tempo de história, o desenvolvimento da cidade é assunto sério. Pois é, Gilvan, e esse crescimento desordenado gera vários problemas para a cidade. Trânsito lento, poluição industrial, construções irregulares. É verdade, Alexia. Por isso, focar em um crescimento sustentável pode ser o primeiro passo para a cidade expandir sem rastros de retrocesso. Como eu ando muito a pé, eu queria falar sobre os problemas da falta de, digamos, lugar para pedestre andar. Mobilidade urbana em BH atualmente, que é horrível, o sistema de transporte, o metrô que não estenderam, estão prometendo já faz uns 10, 20 anos até hoje, não estenderam a linha de metrô. Tem gente que anda de bike, não tem, no caso, muita sinalização para as bicicletas, deveria aumentar, no caso, né? Eu só vejo, por exemplo, em região central e zona sul, né? A questão, falo das bikes, das bicicletas. Quando se fala dos problemas de Belo Horizonte, o consenso entre os moradores parece ser a dificuldade para se deslocar pelos 330 quilômetros quadrados da capital mineira. E para que o futuro da cidade seja ainda mais belo, o caminho certo indica um olhar especial para a mobilidade urbana. A gente tem uma cidade que não se locomove, que tem uma tarifa de ônibus caríssima, em que as pessoas não conseguem chegar nos lugares. Uma cidade conurbada, com um trânsito muito ruim, muito violento. A gente tem toda essa problemática aí para lidar com ela. A partir do momento que você tem uma cidade em que o modo de mobilidade dela é mais eficiente, em que as pessoas se deslocam de ônibus, de metrô, de bicicleta, você gera mais espaço possível nas ruas. E aí você tem um trabalho de melhoria de espaço público, porque a gente precisa melhorar muito nossos espaços públicos. Ainda tem uma inércia, ainda tem uma cidade que veio sendo construída durante décadas e décadas e décadas para o automóvel, né, e para o veículo motorizado. Então, cada dia mais as pessoas querem ter carro, as pessoas conseguem ter carro e usam o carro na cidade, e isso ainda é uma força mais forte do que a força de pensar uma cidade mais sustentável, onde você pode chegar mais perto das coisas, você tem oportunidades mais perto da sua casa, onde você pode ir a pé, de bicicleta, ou misturar os modos, ou vai de ônibus e volta de bicicleta. E para garantir que a trilha sonora de BH não seja composta apenas pelo som estridente das buzinas, a participação do poder público é fundamental. Mas a votação do plano diretor da cidade, que envolve iniciativas para o planejamento municipal de desenvolvimento urbano, foi adiada mais uma vez e só deve acontecer em 2018. O fato do plano diretor não ter sido aprovado mostra que a gente está numa democracia muito frágil. Porque o plano diretor ele foi construído numa conferência de política urbana, em que participaram milhares de delegados, as pessoas gastaram horas e horas dos finais de semana delas reunidas, trabalhando num projeto de cidade. E é um total desrespeito a um processo democrático. Então a gente está esperando isso, que esse processo continue de forma positiva, como um ciclo virtuoso, né, onde mais infraestrutura, mais políticas para bicicleta, ou para andar a pé, ou para andar no transporte coletivo, faça com que mais gente queira fazer isso e sinta prazer em fazer isso, e com isso as políticas vão avançando. Mas o andamento responsável da cidade não depende apenas do estímulo aos diversos tipos de transporte. Afinal, uma cidade sustentável tem que cuidar bem do seu patrimônio natural. Ano passado a gente desenvolveu um estudo que a gente analisou os impactos da mudança do clima em Belo Horizonte. A gente fez esse estudo com uma análise do clima atual, né, referente ao clima atual, e também projetado para 2030 a partir de variáveis de cenários climáticos. Na questão das inundações, planejamento de obras de micro e macro drenagem, já considerando as projeções de precipitação para o futuro e não só olhando para o passado. Então tudo isso ajuda Belo Horizonte a se tornar mais sustentável.
A gente precisa trabalhar ainda pela retomada das nossas águas. Esse é o século, o problema do nosso século vai ser as águas, e a gente não vai ter água limpa se a gente não conseguir começar a conviver com água limpa no nosso quintal. A gente precisa voltar a saber lidar com esses elementos de uma maneira inteligente, integrada, fazendo parte da nossa vida. A subjetividade da arte em meio a tanto concreto. Colorir o horizonte é dar ao cinza tonalidade de vida. Batizada de Circuito Urbano de Arte, a iniciativa cura a cidade por meio de intervenções artísticas. Estamos falando do projeto Cura, assunto da nossa entrevista de hoje, com a presença da Juliana Flores, uma das idealizadoras do trabalho. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Gilvan. Muito obrigada, Alexa. Querida, como surgiu a iniciativa do Cura? A iniciativa do Cura surgiu do desejo de 3 amigas de realizar pinturas de murais gigantes e transformar Belo Horizonte em uma das referências mundiais do grafite, do muralismo e da arte urbana. Então a gente está começando. BH tem uma cena pulsante, tem dezenas de artistas incríveis, artistas de rua maravilhosos, mesmo reconhecidos no país inteiro, e a gente sentia falta de um projeto grande que chamasse a atenção das milhões de pessoas que passam pelo centro diariamente, e nada melhor do que chamar a atenção das pessoas do que pintar murais de 800 metros quadrados. Com certeza. Com certeza. E vocês já pintaram 4 desses muros, né? Sim. Quais são as temáticas por trás desses desenhos? O que vocês tentam passar de mensagem para o pessoal? A gente pinta as empenas, né, que é como a gente chama esses lados cegos dos edifícios, que é um legado que a arquitetura de Belo Horizonte tem, porque antigamente, para construir um prédio, o projeto da cidade permitia construir prédios colados um ao outro. Então, como isso foi proibido, ficou esses grandes lados cinza, sem utilidade nenhuma, que a gente resolveu ressignificar com arte. O tema, ele é livre, a gente deixa cada artista criar do jeito que ele quiser, desde que não ofenda a nenhuma religião, gênero, sexualidade, etnia, raça, e desde que não promova nenhuma política partidária, né? A arte, ela pode ser política, ela deve ser política, mas a gente prefere deixar as questões clássicas ali de partido de lado e politizar de outra forma. Isso é muito legal. E viver de arte, Gilvan, é muito difícil, né? E democratizar essa arte para a cidade ainda é um desafio maior. Quais dificuldades vocês enfrentam ou enfrentaram? O projeto, a gente foi, na primeira edição, patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, então a gente usou essa ferramenta que existe, né, do poder público para realizar projetos, e também a gente teve um apoio importante de um outro patrocinador que nos apoiou diretamente. É muito difícil, eu agradeço muito os patrocinadores, na primeira edição foi a Unimed e a Stella Artois, porque é um projeto que você pinta, o que fica é o mural, não tem marca, não aparece a marca do patrocínio no projeto, então realmente quem incentiva tem que apostar que aquilo é bom para a cidade, que a gente está fazendo algo bom. E uma coisa maravilhosa que a gente percebeu é que nós escolhemos só prédios que possam ser vistos da Rua Sapucaí. A Rua Sapucaí já é um mirante lindo do centro da cidade, é um corredor cultural efervescente de Belo Horizonte, que reúne vários restaurantes, bares, tem o Galpão Cultural da Benfeitoria, que foi a nossa parceira, e transformar aquela rua num mirante, os comerciantes nos contam que viu crescer muito o movimento das pessoas que após o Cura estão indo lá para ver os murais de lá. Então a nossa ideia é pintar pelo menos 20 prédios que possam ser vistos da Rua Sapucaí. A gente já mapeou esses prédios, estamos entrando em contato com os condomínios, né? Os primeiros também que apostaram no projeto, a gente agradece muito, porque é difícil compreender algo que eles não tinham visto ainda, né? A gente teve a pintura de alguns prédios no início da década de 90, o Cura até fez um vídeo resgatando essa história, mas estava muito distante da memória dessas pessoas. Elas estavam assim, existe muito preconceito ainda em torno do grafite, da arte urbana, e o que a gente percebeu é que agora que está tudo pintado, quando a gente liga para os prédios, eles falam assim, sei demais, esses prédios que estão lindos, coloridos no centro, eu quero participar, então a conversa agora está muito mais fácil. E falando um pouco disso, você acredita no potencial que o grafite tem para dar uma nova estampa para a cidade, para ser uma forma de manifestação?
Sim, no caso, a gente pensou muito quando a gente selecionou, né, essa de pintar em penas, né, que são lados que não têm utilidade nenhuma do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista utilitário e é apenas grandes lados de concreto, né? Embelezar esses prédios, eu acredito que nos direciona ou nos dá um novo olhar sobre a cidade, né? Eu mesmo hoje, quando eu passo pelo centro, eu olho para o centro de uma forma diferente. Eu admiro mais o centro. Não que o centro era feio e agora ficou bonito. É porque talvez eu já tinha me habituado com aquele visual. E agora as obras me chamam a atenção para eu começar a olhar também outros prédios, o conjunto arquitetônico. Então, é algo que refresca assim, o nosso olhar sobre a cidade. E o que a gente nota das pessoas que moram nos prédios, de quem passa, de gente que fala comigo, é que sim, trouxe beleza para a vida. Tem uma senhorinha que falou que começou a arrumar mais a casa, porque ela mora em frente ao mural. Legal. E ela fala, ai não, aí fica minha casa toda feia, eu tô olhando pro mural lindo, bonito. eu quero começar a arrumar minha casa mais. Então, assim, cada um tem uma experiência, né? Isso é que é legal. A gente até fala que assim, nem todos podem gostar, mas que causa alguma mudança que seja pequena no olhar de quem passa pela cidade, isso causa. E com certeza positiva. Agora, Juliana, eu sei que você não sobe lá nos prédios para grafitar, mas tem algum sistema de segurança, assim, para o pessoal poder grafitar esses muros? Sim, a gente tomou muito cuidado disso. Os artistas até falaram, uma artista que veio de fora que falou que nunca viu um festival tão preocupado com a segurança, porque eu acho que isso é muito básico para quem vai trabalhar em altura. Então, nós contratamos uma equipe, que é a Anuar, de segurança em altura. Então, todo artista tem um técnico de segurança que faz a segurança dele. Todos os equipamentos de segurança ele usa. A gente contrata também a equipe que monta os balancinhos, que é uma ótima empresa, que usa equipamentos de muita qualidade, que também tem um técnico lá dela o tempo inteiro à disposição, faz seguro de vida, enfim, a gente cerca de tudo quanto é jeito, assim, para que o risco seja realmente mínimo, né? Juliana, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o apoio, né, que você já comentou com a gente, sobre o poder público. Você acha que o poder público tem encarado a arte como mais que uma forma de embelezar a cidade, mas como uma forma de efeito social, de modificar a cidade? Sim, eu posso dizer que o Cura, né, pela a experiência que eu tenho com o Cura, a gente recebeu todo o apoio possível mesmo, assim. A Prefeitura de Belo Horizonte abriu os braços, as portas e as janelas para o projeto, se colocou à disposição para tudo que a gente precisava, porque pintar prédios não é fácil, né? A gente precisa contar com o poder público, com a Secretaria de Serviços Urbanos. Claro. A gente monta a ação do Mirante, né, que é ocupar a rua, e a Prefeitura nos apoiou com limpeza, apoiou com a BH Trans, SLU. Então, assim, a Secretaria de Cultura nos empresta as cadeirinhas que são deles, para que as pessoas possam ficar lá sentadas contemplando. Então, a Prefeitura, sim, é essa atual gestão. Na verdade, a conversa do Cura começou até na antiga gestão, mas se estendeu por essa que acolheu o Cura de braços abertos. E desde a primeira reunião, quando eu pedi apoio, todos falaram que era só pedir, né? Assim, claro que dinheiro não tem, tanto que a gente usa os recursos, porque o dinheiro realmente tem que ser democratizado em editais, em leis de incentivo, mas o apoio institucional, de logística, do serviço que a Prefeitura pode nos ajudar, isso teve sempre, eu agradeço muito. Bacana demais, já ajuda muito, né, Juliana? Muito obrigado pela sua presença aqui no Interface. Eu que agradeço. Obrigada, Juliana, foi muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem muito mais de Belo Horizonte para você. Em meio a tantos prédios e construções, Belo Horizonte vive a efervescência de uma das maiores capitais do país. No fluxo intenso do dia a dia e na correria da rotina, as pessoas se cruzam pelas ruas e nem se dão conta de que fazem parte da cidade. Em cada canto fica um pouco da história dessas pessoas que vivem e dão vida a Belo Horizonte. E mesmo com percepções tão diferentes, elas compartilham o mesmo sentimento por esse grande quintal. Belo Horizonte tem mais de 2 milhões de moradores. É difícil até imaginar tanta gente vivendo no mesmo espaço. Naturalmente, a cidade, que tem ar de interior, foi crescendo e formando vários aglomerados
com características próprias. E nesse processo foi inevitável o surgimento de preconceitos e estereótipos. Tem sim um preconceito, mas também acho que falta também um incentivo até da própria prefeitura, não sei, de usar melhor o espaço, sabe? Em toda grande cidade acaba que são formados guetos, mas o gueto que eu digo é num bom sentido, não num sentido pejorativo. O Barreiro mesmo é uma cidade, Venda Nova é uma cidade dentro de Belo Horizonte, não é verdade? Então acaba que são comunidades que são formadas pelas próprias características das pessoas que estão lá, cada uma buscando ser feliz do seu jeito, da sua possibilidade. E para quem mora nas regiões mais afastadas do centro de BH, ter que fazer deslocamentos e cruzar a cidade é algo rotineiro. Sempre eu tenho que estar disposta a ir até o lugar onde as pessoas acham mais perto para elas, sabe? Que para mim acaba não sendo muito perto. Todos de um Belo Horizonte, cada um de uma região. Independentemente se é o Barreiro, Caiçara ou Belvedere, elas foram abraçadas por seus habitantes. Eu te digo o seguinte, não sairia do Belvedere para nenhum outro bairro aqui de Belo Horizonte. Sou plenamente satisfeito e agradeço a Deus ter conseguido morar aqui. Nos finais de semana, às vezes a gente vai para outros bairros, sim, casa de parentes, né? Mas mesmo assim, eu não troco não. Trocaria mesmo. Às vezes a gente vai e fica doida para voltar de novo, porque a gente acostuma, né? E apesar das diferentes localizações, dos locais que frequentamos e até mesmo do preconceito que temos com algumas regiões ou até desconhecimento, Belo Horizonte tem algo de especial e é isso que nos une. É até difícil, né, para mim falar assim, mas é um lugar onde que eu acho que a gente pode perceber que tem muita gente de outros lugares vindo para cá, para Belo Horizonte, porque além dos pontos turísticos, que são muitos bons, né? Tem muitos pontos turísticos bons aqui. Então, eu acho que é uma cidade boa de se viver. Eu acho que BH encarna esse sentido da mineiridade. É uma grande cidade que ainda é uma pequena cidade, entendeu? Ela tem os defeitos e vícios que a grande cidade tem? Tem. Mas ela não perdeu todas as qualidades que as pequenas cidades têm, das pessoas das suas regiões se conhecerem, se tratarem pelo nome, se cumprimentarem, coisas que a gente não vê nas grandes metrópoles, que em BH a gente ainda vê. Atriz, diretora, cantora, uma artista versátil que celebra e ocupa Belo Horizonte com diversas obras de arte. O teatro e a música são algumas armas para representar a diversidade do Baixo Centro Cultural. Meu nome é Marina Viana, sou atriz em Belo Horizonte, dramaturga, diretora, professora, tenho uma banda. Fiz artes cênicas na UFMG. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo artes cênicas, eu fiz história numa outra faculdade. E uma coisa foi complementando a outra, de certa forma, né? E eu acho que isso ajudou até no meu trabalho como dramaturga e dos temas que eu costumo abordar no teatro. Eu penso o teatro como um lugar de crítica, de confronto, de confronto de realidade, de encontro, né? Feminismo, cultura pop, MPB, música popular brasileira, música pop, Brasil. Acho que Brasil como um todo, assim. Acho que o Brasil sempre também está preocupação com a política, com a história do país. Eu acho que também atravessa esse universo que eu trabalho. A banda Viada é uma banda de 5 vocalistas e um homem-banda, que é o Jeá Barulhista. Foi uma banda proposta pelo Guilherme Moraes, que é uma figura, um performer, dançarino, ator. Eu acho que a cena belo-horizontina é intensa, musicalmente, teatralmente. Não é à toa que nos últimos anos a gente tem o quê? Praia, a gente tem carnaval, a gente tem uma série de ações que faz essa cidade vibrar de uma forma que não vibrava nos anos 90, por exemplo. Cresci aqui. Uma vez eu conheci uma
uma moça que falava que ela é nascida, criada e traumatizada em Belo Horizonte. É tipo isso, cresci aqui, sou extremamente belo-horizontina. E aí, por isso, eu me auto-intitulei a Dama Indigna das Alterosas. Como essa temática, essa cidade me atravessa no que eu escrevo, eu tô sempre apontando e criticando o que ela tem de careta, o que ela tem de rancorosa, o que ela tem de preconceituosa e de tradicional. Um beijo da Dama Indigna das Alterosas. Doze quilômetros de asfalto planejados há mais de 100 anos pelo engenheiro e urbanista Arão Reis. O que seria a cidade por inteiro hoje é só o coração de uma metrópole muito maior. No mapa, o traçado que delimitaria a área urbana de Belo Horizonte. Pelo menos era esse o plano de 120 anos atrás da comissão construtora da nova capital de Minas. Avenida 17 de Dezembro, atualmente Avenida do Contorno. Os quase 13 quilômetros de extensão foram ganhando horizonte ao longo de décadas, sendo finalizados nos anos 40. E esse contorno, que corta 16 bairros, colocaria para a margem a realidade suburbana de uma capital que cresceu além do esperado. E de nada adiantou tentar construir uma bolha que abraçaria os profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos, ignorando a população de menor poder aquisitivo. Hoje, as cenas do suburbano invadem o trajeto de uma avenida que foi camuflada na loucura de uma metrópole. Nela também existe o morador de rua, também existe o vendedor de rua, também existe o catador de papel. Definitivamente, não dá para impor fronteiras quando a realidade de uma capital não tem endereço certo nem moradia. E a Avenida do Contorno também é o retrato de uma capital que encanta. Basta ver as árvores de uma cidade-jardim. Basta ver o típico mineiro numa praça quase de interior. Basta estar atento para ver prédios que fazem o diálogo do tradicional com o contemporâneo. Nesse caminho de inúmeros comércios, convergir, às vezes, é proibido. Pelo menos para quem quer sentir esse coração da cidade, que com o passar do tempo ganhou outros órgãos, membros, pernas, que caminham para um futuro incerto. A gente ficaria horas desenhando Belo Horizonte para você, mas o nosso tempo infelizmente acabou. E se você quiser rever essa ou outras edições do programa, é só acessar o canal da PUC TV Minas no YouTube. E não deixe de interagir com a gente nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!